Vamos começar na Carolina do Sul. Temos novos detalhes sobre o novo julgamento de Alec Murdaugh, o advogado desonrado condenado em 2023 pelo assassinato de sua esposa e filho, que nesta semana teve essa condenação anulada pela Suprema Corte do Estado. Membros da defesa farão coletiva de imprensa na segunda-feira, às 13 horas horário do leste dos Estados Unidos. Mas para a perspectiva da promotoria sobre tudo isso, temos conosco Angenette Levy, da Law and Crime, apresentadora do podcast Crime Fix. Angenette, sabemos que você está com uma convidada especial que os telespectadores da Court TV que acompanham o julgamento de Murdaugh reconhecerão. Oi, boa tarde, Júlia. Tenho uma convidada especial comigo em frente ao complexo da Assembleia Legislativa da Carolina do Sul. Aqui é o escritório da Procuradoria-Geral que liderou e vai liderar a acusação contra Alec Murdaugh. Creighton Waters, procurador assistente, está comigo. Ele é o procurador-geral assistente que liderará novamente a equipe de acusação. Creighton, obrigada por participar ao vivo. Feliz por estar aqui na Court TV. Primeiramente, qual é a sua reação sobre essa decisão da Suprema Corte da Carolina do Sul? Claro, estamos desapontados e discordamos da decisão do tribunal, mas respeitamos o tribunal e o processo. E você sabe, faço isso há muito tempo. É lamentável, mas você simplesmente sacode a poeira e volta a fazer o trabalho. E é isso que planejamos fazer. O tribunal repreendeu Becky Hill. Disseram que ela pôs o dedo na balança da justiça. Vocês não pareceram ver dessa forma em relação à manipulação do júri ou à possível manipulação do júri? Como vocês não veem isso da mesma forma que 5 juízas, 5 advogadas da Suprema Corte da Carolina do Sul, já que ela foi indiciada por perjúrio? Quero dizer, ela foi acusada de perjúrio. O perjúrio teve a ver com o fato de que ela, em violação a uma ordem judicial que selava aquelas imagens da cena do crime que tentamos proteger para não serem vazadas, permitiu que membros da mídia tirassem fotos delas. Foi por isso que ela foi acusada de perjúrio. E deixe-me ser claro, nunca dissemos que a conduta da Becky estava certa ou algo assim. Dissemos ao tribunal, e o juiz Toll também concluiu, após ouvir todos os jurados, que esses comentários não foram suficientes para influenciar o júri. E, novamente, nosso argumento foi que, após 6 semanas de julgamento, o juiz Newman, 75 testemunhas, 550 provas, a equipe de acusação, a equipe de defesa, todas essas evidências, alguns comentários impróprios da escrivã, simplesmente não mudaram o resultado. Esse foi nosso argumento e a conclusão do juiz Toll. A Suprema Corte, e eu entendo eles não quererem endossar esse tipo de conduta de um funcionário do tribunal. Eles viram de forma diferente. Essa é a prerrogativa deles. E então seguimos em frente a partir daí. Mas a juíza Toll disse que ela não tinha credibilidade. Ela tinha basicamente problemas de credibilidade. Certo. Na nossa opinião, a juíza Toll concluiu que a questão era sobre os jurados, não sobre a Becky. Não dependíamos só da Becky, mas dos jurados. 11 deles disseram que não houve absolutamente nenhum possível efeito. Um dos jurados demonstrou indecisão e a juíza identificou problemas em seu relato. Foi nisso que nos baseamos, assim como a conclusão da juíza Toll. A Suprema Corte viu de forma diferente. E, novamente, esse é o direito deles. E, obviamente, os juízes entenderam que o padrão Hammer era o padrão que deveria ser usado, não o padrão Green. Correto. Mas, no final das contas, se você olhar a decisão da juíza Toll, ela disse que, mesmo que houvesse uma presunção de prejuízo, o depoimento dos jurados havia superado isso. Mas, novamente, a Suprema Corte viu isso de forma diferente. E, embora estejamos muito desapontados com isso e tenhamos apresentado argumentos mais uma vez, a juíza Toll decidiu dessa forma. A Suprema Corte é, em última instância, quem responde à pergunta de forma definitiva e foi isso que eles decidiram. E, embora não concordemos com isso, nós entendemos, nós respeitamos o processo, respeitamos o tribunal. É isso que fazemos como promotores e advogados. Vamos falar agora sobre a parte dos crimes financeiros. Isso também fez parte da decisão. Você estará limitada a apresentar isso para demonstrar o motivo. Você ainda pode fazer isso, disseram os juízes, mas não pode ser tão aprofundado. Então, como você vai lidar com isso desta vez? Bem, quero dizer, no final das contas, eu não quero ficar sentado aqui. Como promotores, seguimos regras diferentes da defesa, então não posso discutir o caso na mídia, apenas afirmar que juízes e ministros destacaram a viabilidade dessa prova. E, novamente, antes do julgamento, nós apresentamos várias petições de 20 páginas e colocamos todas as nossas cartas na mesa. Nada disso foi uma armadilha, nada disso foi uma surpresa. E dissemos, é isso que vamos fazer.
Este é um caso único que exige essa aplicação da lei. O juiz Newman ouviu as provas e concordou conosco. Então, enquanto a Suprema Corte nos deu alguns limites, nós faremos novamente o que advogados fazem. Respeitamos a autoridade deles e vamos nos ajustar de acordo com a orientação que eles nos deram. Na sua opinião, quando acontece o segundo julgamento? Bem, novamente, neste momento, ainda podemos potencialmente pedir uma reavaliação. Podemos potencialmente buscar recurso na Suprema Corte dos Estados Unidos. E vamos discutir isso internamente um pouco. Acho que neste momento nosso objetivo é apenas preparar novamente e conseguir o mais rápido possível, dentro do razoável. E certamente acho que estaremos buscando algum momento no segundo semestre ou antes do final do ano. Mas, obviamente, vamos conversar com o juiz designado. A defesa vai ter sua própria posição sobre isso. E, no final das contas, o juiz é quem vai decidir qual data será marcada. Mas você está deixando a porta aberta para recorrer dessa decisão, potencialmente. Eu não quero descartar nenhuma opção neste momento. Isso eu posso te dizer agora. Acho que devemos aceitar a decisão e seguir em frente. Interessante. Então, possivelmente até o final do ano, mas a defesa acredita que será no verão ou no outono de 2027. No fim, haverá uma audiência e uma audiência de andamento para discutir essas questões e o juiz designado decidirá. Alec Murdaugh está cumprindo uma sentença significativa por crimes financeiros. Você, obviamente, foi a promotora nesse caso. Conseguiu que ele se declarasse culpado. Ele admite isso prontamente. Ele continua afirmando sua inocência nos assassinatos até hoje. Dick Harputli e eu conversamos longamente com ele ontem à noite e ele disse que as provas nesse caso são falhas, a perícia, todas essas coisas. Então, eu sei que você disse que não pode discutir esse caso na mídia, mas Dick Harputlian me disse, e eu quero sua resposta sobre isso, que Alec Murdaugh nunca vai se declarar culpado. Não haverá acordos, mas você pode arquivar o caso. Bem, isso não vai acontecer e nós pretendemos seguir em frente novamente. Como promotor, não posso discutir os fatos do caso na mídia. As regras para nós são muito mais restritivas do que para a defesa. Então, no final das contas, vamos apresentar nossas provas no tribunal e seguir em frente. O primo Ed pode ser chamado como testemunha de acusação neste caso? Os casos dele ainda não foram resolvidos. Certo, eles ainda estão pendentes, mas novamente eu não posso, seria inadequado da minha parte discutir nossa estratégia agora na mídia. Sabe, é só esperar para ver no tribunal e nós vamos apresentar nosso caso. Você está liderando a equipe novamente. Os mesmos membros da equipe vão voltar para o segundo julgamento. Sim, a maioria da minha equipe continua junta. Preciso destacar que ela é maravilhosa. Alguns seguiram outras oportunidades, mas a maioria da minha equipe permaneceu. John Meadows, Savannah Gall, David Fernandes, John Conrad e toda a excelente equipe, além das excelentes forças de segurança. Alguns se aposentaram, mas sabem que precisam voltar ao trabalho. Então, eu já tive uma ótima equipe antes e 90% deles ainda estão juntos, então terei essa ótima equipe novamente. Onde esse caso será julgado novamente? Bem, no final das contas, novamente não posso discutir isso agora. Tenho certeza de que isso será tratado em audiência sobre o andamento do caso com o juiz e nós teremos nossa posição. A defesa terá sua posição e o juiz vai decidir. E isso, obviamente, é uma questão que teremos que tratar. Então você não pode comentar sobre uma possível mudança de foro agora? Sim, novamente. Não é apropriado discutir o caso na mídia. Apresentaremos nossas posições no tribunal. Você ficou surpresa? Você disse que ficou decepcionada com a decisão, mas ficou surpresa com ela? Bem, sabe, surpreso não é a palavra certa. Quero dizer, obviamente, quando apresentamos as provas financeiras, como eu disse antes, colocamos todas as cartas na mesa e mostramos tudo isso para o juiz Newman, mas sabíamos que isso seria um ponto a ser discutido no recurso. Sabe, o que você não espera e o que pode ser muito frustrante é que, no fim das contas, o que o tribunal usou como base foi a conduta do escrivão. E isso é certamente muito decepcionante. E não era algo que, quando soubemos que teríamos que, sabe, discutir algumas dessas questões em apelação, esperávamos. Essa é a que você não espera. E isso certamente foi muito decepcionante, porque no final das contas foi isso que realmente decidiu a questão. Naquela audiência em 2024, todos vocês tiveram que ela era sua testemunha. Isso foi difícil? Ah, bem, sim, eu diria que foi. Sabe, o juiz Toll realmente pediu especificamente que a chamássemos para depor. Mas, como eu disse, como argumentei lá na audiência e como argumentamos no recurso do nosso ponto de vista, esse caso era sobre os jurados e não sobre, sabe, Becky Hill. Quer dizer, obviamente era sobre a Becky, mas quero dizer, nosso foco estava nos depoimentos dos jurados. E como eu disse, sentimos que o juiz Toll conduziu muito bem a inquirição e concluiu que não havia nada para reverter a condenação. A Suprema Corte discordou e esse é o direito deles.
Então, daqui para frente é só esperar para avaliar as opções. Sua opinião é seguir em frente, prosseguir com um novo julgamento de Alec Murdaugh pelos assassinatos. É ele, sem dúvidas. Ele é o réu. Sim, quero dizer, ele foi indiciado e planejamos refazer o julgamento. Fora isso, não vou novamente entrar nos detalhes das provas, além do fato de que ele foi indiciado por assassinato e nosso plano é buscar justiça para o povo da Carolina do Sul e para Maggie envolvida. Então, vocês vão apenas esperar pela Suprema Corte da Carolina do Sul, depois de decidirem não recorrer à Suprema Corte dos Estados Unidos, aguardar a nomeação de um juiz e seguir em frente, só isso. Sim, já há um juiz designado e vamos buscar isso assim que decidirmos definitivamente que não vamos buscar nenhuma outra medida recursal. Vamos solicitar uma audiência de andamento e discutir muitas dessas questões sobre as quais estamos falando. E como eu disse, não dá para entrar no mérito delas agora, mas vamos apresentar todas essas posições no tribunal. Tudo bem. Bem, Creighton Waters, muito obrigada. Eu realmente agradeço pela sua disponibilidade. Foi bom conversar com você e esperamos falar com você novamente. Eu sei que provavelmente não era sobre isso que você queria estar falando agora, mas é onde estamos. Certamente não, mas esse é o trabalho. Tenho uma equipe dedicada e comprometida com a justiça. É para isso que somos pagos e é o que queremos fazer profissionalmente. E só mais um último ponto. Alan Wilson, ele está concorrendo ao cargo de governador, obviamente. Se for antes do final do ano, ele fará parte da equipe? Bem, ele é o chefe. Então ele ainda será o chefe. Então, Se ele quiser. Alan, o procurador-geral Wilson, claro, foi por muito tempo promotor na linha de frente no gabinete do procurador-geral no 11º Circuito. Ele é um ótimo chefe porque já foi promotor na linha de frente e entende essas questões. Você o viu inquirindo uma testemunha no julgamento e fazendo um trabalho incrível. Com certeza. Fico feliz em ter meu chefe na equipe. Sim, ele fez um ótimo trabalho com Kenny Kenzie. Obrigada, Creighton. Pronto, Creighton Waters. Vamos passar de volta para você aí no estúdio. Júlia, Angete, muito obrigada por essa entrevista. É esclarecedor ouvir o Creighton. Este é um momento interessante para um julgamento realmente importante que ele cobriu lá. Adorei suas perguntas e as respostas recebidas. Sei que você ficará por aqui, pois ao voltarmos, continuaremos cobrindo o novo julgamento de Alec Murdaugh. O advogado de defesa Dick Harputlian foi citado por Angete, que disse ter conversado com ele e recebido várias informações, além da reação de Alec Murdaugh à decisão do tribunal sobre seu recurso. Falaremos disso após o intervalo.